Seja bem-vindo ao canal Intensamente. Aqui a gente vai mergulhar fundo. Sabe o que é fundo? É fundo, gente. Em vários temas que é falado, abordado. E eu vou dar exemplos de vida. Sim, não é só, sabe, a história da carochinha, a história da amiguinha, a história não sei de quem, da vizinha, não. É a minha história também que eu vou estar relatando aqui. Então, hoje eu quero trazer o tema, o quê? Qual o tema que eu vou trazer? Socorro, me ajuda. Detesto morar neste lugar. Sim. Detesto morar nesse lugar. Quantas das vezes a gente mora num local de território, de bairro, de cidade, de país que a gente não gosta de morar? Mas às vezes tem situações da nossa vida que nós passamos que a gente é obrigado a viver naquele lugar. E detalhe, todas as coisas são permissão de Deus também, que não é fácil. Não é fácil esperar no Senhor, sim ou não? É verdade, gente. E eu quero aqui relatar a minha história também, e você que se identifica, homem e mulher, tá? Coloca aqui nos comentários qual é a cidade que você passou pela maior dificuldade na sua vida e que às vezes você hoje ainda está passando neste local. Eu, gente, já morei na cidade, uma cidade que é um bairro, Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Você só vê aí no Cidade Alerta falar dessas coisas, né? Quem conhece Cidade Alerta, não. Meu Deus, Cidade Tiradentes. Gente, aqui é bate-papo, não tem filtro, tá? Eu não vou editar esse vídeo, ó, porque é muito trabalho, é muita coisa, né? Então, assim, eu morei na Cidade Tiradentes 25 anos. É um lugar, você já viu aquele lugar? Não sei se você se identifica. Que parece assim a década de 1980. Parece que o lugar não evolui, não cresce. Não há evolução, é a mesma coisa, a mesma rotina. Então pra mim, vamos dizer, furar a bolha, sair da caixa foi muito difícil. Existia dentro de mim inseguranças, medos que eu tinha, né? E a minha mãe faleceu muito nova, faleceu com 51 anos de idade. Então, 21 anos de idade, já tinha que começar a me virar no sentido de morar sozinha. De ter um lugar pra mim, eu fui enfurnar num buraco. Mas aí, ali na Tiradentes, eu tinha todos aqueles sentimentos de insegurança depois da perda da minha mãe. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou morar numa casa de uma tia. Morei na casa de uma tia durante um tempo ali pra me dar um suporte. Aí eu consegui arrumar um serviço num salão de cabeleireiro. Deus foi muito bom comigo, que Deus colocou pessoa certa. Eu percebo da parte de Deus, eu não sei se é assim com vocês, tá? Depois vocês me contam. Mas eu percebi que na minha vida, desde a minha infância até hoje, eu vejo que Deus usa pessoas para me abraçar. Não só abraçar de forma literal, mas na vida de dificuldade que eu passo. Então, quando eu consegui furar a bolha, que foi sair dessa região da cidade de Tiradentes, né? Fui para casa da minha tia e depois eu fui para um lugar que chamava Parque Savoy, também que fica na Zona Leste, mas era um pouquinho melhor, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, ali naquele salão de cabeleireiro, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Eu não vou falar o nome aqui do salão, porque é muito chique, gente. Eu trabalhei no salão muito chique. Ali dentro do shopping, abençoado ali do Aricanduva. E aí Deus me trouxe essas pessoas e cada um semeou na minha vida, não só no sentido financeiro, mas de palavra de fortalecimento, porque eu me encontrei no momento sozinha, eu me sentia sozinha, depois que eu perdi a minha mãe. Então ali Deus colocou essas pessoas para me ajudar. Eu não tinha um local para morar e aí Deus levantou uma pessoa para me preparar esse lugar. Gente, eu fui morar numa casinha, não sei se nem se pode chamar de casa, mas era um cômodo só tinha um banheiro, uma janela e duas portas. A primeira porta eu abria porque era de entrar e de sair. A segunda porta, gente, eu não abria. Eu cheguei a abrir, acho que umas 2 vezes a porta, mas nunca mais eu quis abrir essa porta. Por quê, Dorothy? Conta pra mim. Porque assim, tinha muito rato. É sério, gente. Tinha muita ratazana. E não era ratinho camundongo, não. Era rato.
Pega o rato. Então, gente, eu tinha medo de colocar as minhas roupas pra secar, porque sempre quando eu ia pôr a minha roupa pra secar, tava lá as ratazanas passando pelo muro. Então foi um momento assim extremo, viver sozinha, né? Eu tenho 2 irmãos também, mas cada um seguiu o seu caminho. Mas nesse momento que eu tava vivendo, eu passei ali, que eu quero contar pra vocês, que na cidade de Tiradentes foi um momento de 25 anos, que às vezes eu não via uma probabilidade de crescimento, de desenvolvimento mental, sabe? E ainda eu falava assim, meu Deus, sabe quando você se vê capaz, com potência, com talento, mas parece que você não é vista, ninguém te vê. Aí, então, eu passei ali muito tempo. E depois eu fui para uma outra região que também não é tão assim. Mas eu entendi, eu já dei graças a Deus que eu consegui subir um degrau. Eu já consegui avançar. Então, foi dali só subindo, gente. Eu quero falar de território, eu quero falar de cidade. Porque a cidade não tem que definir você. Não tem que definir você. Tá bom? Se Deus está permitindo, se for uma permissão de Deus, Deus vai preparar o momento certo, a hora certa de você sair deste lugar. Às vezes eu não quero falar que é só sobre a cidade, sabe? Mas às vezes você está morando numa casa ou num local que não é tão bom. Não somente no sentido, ai, minha casa é pobrinha. Ai, a minha casa não tem nada. Gente, pensa assim, sempre em evolução. Quantas das vezes quando eu casei com meu marido, a gente teve uma casa de aluguel pequena para nós morar, de R$200. E a gente tinha geladeira, fogão, aquelas geladeira antiga, gente. Quando eu falo antiga, eu não tô falando da Consul, não. Eu nem sei o nome, acho que era a Brastemp. Mas a Brastemp antiga, aquela que era marrom, azul, sabe? Verde. Eu tô falando dessas. E que ainda a gente tinha um cadarço ainda para segurar a boca do fogão. Do forno, na verdade, né? Do forno. Mas toda situação que nós passamos, vivemos, é para um caminho de evolução, tá? De crescimento. Porque um dia quando você for rica, um dia quando você for milionária, você vai poder contar a sua história, a sua verdade. Você não vai contar a verdade da vizinha, nem da fulana, nem do primo, nem do ciclano. Você vai contar a sua história. Como eu tô contando aqui pra vocês, aos pouquinhos ao decorrer, não somente desse vídeo, mas de vários outros, eu sempre vou dar um testemunho claro, simples, profundo na vida de vocês. E eu creio que vocês também, a história de vocês deve ser muito mais poderosa que a minha, de superação de vida. Então, não deixe o lugar modelar vocês. Ah, não, aqui é pobre, eu vou ser pobre. Aqui o pessoal fica falando gíria, eu vou falar gíria para qualquer lugar. Gente, depende de onde você quer avançar e crescer, lugares aonde você quer pisar, tudo tem que ser mudado. Até o seu jeito de falar. Sim, gente, eu falo isso com provas. Quando eu era da cidade de Tiradentes, eu falava muita gíria, mas muita mesmo. Pá, pum, mano, sabe, paulista? Sou paulista. Então eu falava com esse jeito, com muita gesticulação, que eu ainda falo com muita gesticulação. Porém, na minha linguagem de português, era periferia total. Mas às vezes Deus tem algo tão grande, lugares para você pisar, tão grande que você precisa mudar o seu jeito de falar, de dizer, de se comunicar. Quando eu casei com meu marido morava em Brasília. Depois eu vou contar essa história, agora não, tá? Deixa para outros vídeos. Então quando eu fui para Brasília, o pessoal de Brasília, eles falam um português mais coerente, mais correto, né? Eu acredito que muitos são funcionários públicos, se eu não me engano, são 50% são funcionário público. E 50% é comerciante, enfim, empresários. Então, assim, gente, eu percebi que eu precisava mudar. Porque também Deus foi me colocando em situações, em lugares, que a minha comunicação tinha que ser diferente. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando Deus coloca a gente em territórios
isso é mudado dentro de você. Você é mudada. Você já parou pra pensar, se você fala assim, se eu fosse morar na África, se eu fosse morar no Canadá, se eu fosse morar na Austrália, na China, Coreia, enfim, não importa o país. Ou também dentro do Estado brasileiro. A gente é transformado. Mas muitas pessoas não conseguem se abrir. Certo? Então, por isso que eu entrei hoje com esse vídeo, com esse tema. Eu detesto morar neste lugar. Socorro! Me ajuda! Então, enquanto o tempo que você está passando aí, que não está sendo fácil, eu imagino. O tempo que você está passando na casa de um parente que você não quer estar, mas você não tem o que dizer, porque senão você vai morar na rua. Certo? Não é? Fala pra mim. É verdade, gente. Tem gente que passa por situações difíceis. Às vezes a pessoa tá me assistindo embaixo de uma ponte. Gente, eu ouço cada história. Então, assim, tem gente que tá morando em situações adversas, terríveis. Mas não deixa isso moldar a sua mente. Saia da bolha. Seja criativa. Peça pra Deus, sabe? Às vezes a única coisa que a gente tem às vezes, armas espirituais, sabe? Armas da nossa mente. A única coisa que a gente tem é a gente mesma. Não fica esperando motivação de alguém te motivar. É você mesmo que tem que se motivar, porque o inimigo somos nós mesmos. Tem um inimigo lá, né? Que é o cão, né? Deixa ele pra lá. Mas também tem nós mesmos. Há um rompimento dentro da gente que a gente tem que começar a romper. Romper e não retroceder, mas sim subir, escalar. Então, o que você pode fazer? Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer vivendo neste lugar? O que será, Dorothy? O que a gente pode fazer? Não sei, gente. Seja criativa. Eu vou falar de mim. Eu gosto de trabalhar com marketing digital, né? Várias outras coisas na área social, de mídia social. Eu gosto muito de designer. Então, o que eu fiz? Ou você pode procurar um serviço, trabalhar, porque você vai ocupar sua mente trabalhando fora. Ah, Dorothy, mas isso eu já faço. Eu já trabalho fora, já faço faxina, já faço um monte de coisa. E ainda tô revoltada de viver aqui. Não aguento mais. Gente, investe. Tá ganhando money? Tá trabalhando? Faz um investimento. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso. Não me fala que não dá pra fazer uma faculdade. Porque hoje até R$99 a faculdade dá pra pagar de 2 anos. Ah, faz um curso que você gosta de fazer, pra você romper, pra você ganhar um pouco mais. Vai vender um doce na rua. Vai entrar num busão, vai vender. Gente, eu falo isso porque eu já fiz tudo isso, tá? Eu não tô só dando sugestão pra você, não. Eu tô falando de fatos. O canal Intensamente é isso. Eu sempre vou dar uma sugestão de história de vida e de superação. Quem sabe um podcast? Não sei, né, gente? Quem sabe? Então eu quero saber aqui nos comentários sua história de vida. Eu vou ler. E eu vou engajar com vocês, gente. Muito. Então me fala pra mim aqui nos comentários qual o lugar que você tá vivendo hoje. É o território ou é a casa de um parente, de um marido, né? Que às vezes um marido abusador, talvez uma outra situação que você está vivendo que você não gostaria de estar vivendo neste local. Se ocupe a sua mente. Como eu trabalho com mídia social, eu faço live, gente. É muito, assim, pra mim fazer live é terapêutico. Olha, é maravilhoso porque você conversa. Eu amo conversar. Você já percebeu. Gente, eu vou fazer meus vídeos aí acho que de 20, de 30 minutos, mas é um bate-papo top. Não sou psicóloga, mas tenho a unção de psicóloga. E aí eu quero que vocês conversem, gente, como fosse uma amiga, colega ali do trabalho, uma amiga ali que você não vê faz tempo. Sou eu. Sim, sou eu, tá? Não é a Oprah, né? Não é a Cartucha, me chamam até disso, né? Mas não sou não, gente. E nem a Maju. Não sou, Maju, não sou, gente. Por favor, não confunda-me. Não confunda-me. Então, gente, ocupe a sua mente. Para mim, foi fazer lives.
Como eu gosto de comunicação, me ajudou muito a expressar o que eu sou, certo? Hoje em dia, a gente consegue se comunicar com mais facilidade por conta das redes sociais. Não precisa mais de televisão para se expressar. Hoje, temos as redes sociais gratuitas ao nosso favor. Então, independentemente do que você faz ou trabalha, gente, por favor, faça algo, seja desenhar, seja cozinhar para vender, seja trabalhar com alguma coisa que vai trazer uma satisfação para você. Foi isso que eu estava procurando. Quando eu era mais nova, mais jovem, eu gostava de jogar basquete, isso me gerava prazer. Eu jogava vôlei, me gerava prazer. Eu cantava música, eu tocava cavaquinho, eu tocava piano, teclado, na verdade, eu tocava teclado. Eu sempre fazia coisas assim, sempre do lado artístico, eu fazia pintura. Essas coisas me davam um prazer absurdo. Então você tem que pensar naquilo que... Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Uma pergunta. O que te faz ficar, vamos supor, 24 horas ou faz você perder o sono ou ficar numa madrugada criando algo? O que é? É pintura? É escrever? É fazer uma composição de música? É fazer conteúdos pra internet? Porque essas coisas me fazem perder eu perco o sono escrevendo, compondo. Compondo não só a música, porque eu também canto. Entendeu, gente? Vocês precisam ocupar sua mente até o ônibus passar. A gente parece que tá naquela parada de ônibus que você fica esperando, meu Deus, esse ônibus não vai passar não. Que hora que esse ônibus vai passar? Quero ir embora dessa cidade. Tô cansada deste lugar. Mas aí você fica na parada de ônibus ocupando a sua mente. Eu vou contar algo que eu não sei se vocês já soube da história, já tem muitos anos atrás, mas isso me marcou muito. Tem um publicitário que já faleceu, que ele chama Washington Oliveto, acho que é isso. Depois me corrijam aí, tá? Mas chama Washington, e ele faleceu. Mas é interessante que teve muitos anos atrás que ele foi, capturaram ele, né, raptaram. E esse homem, sabe, ele, dentro do cativeiro, pega essa. Dentro do cativeiro, o que ele fez para passar o tempo? Ele escrevia textos. Ele fazia textos publicitários, gente. Então, eu nunca esqueço disso, gente, dele relatando isso, porque eu gosto de marketing, de publicidade. Então, eu acompanhei a história dele. E eu achei interessante isso. Ele, dentro de um cativeiro, ele não deixou o medo, toda aquela situação de tensão, tomar conta da mente e da alma dele. Então, muitas das vezes, a gente está num cativeiro, a gente está livre, mas às vezes, ao mesmo tempo, a gente está preso, certo? Então, assim, a gente tem que mudar a nossa atitude, nosso comportamento dentro de situações adversas, dentro de situações difíceis de viver. Então, pega a sua caneta, pega alguma coisa, faz alguma coisa, mulher. Homem também, que estiver me ouvindo. Senta na parada de ônibus, espera o ônibus chegar, uma hora ele vai chegar. Tem que ter fé, certo? Eu quero aqui deixar, gente, porque assim, eu fui, para vários lugares. Eu já morei na cidade de Tiradentes, que foi um lugar muito difícil. Morei na Zona Sul, no fundo ali do Jardim Ângela, que também não foi um lugar fácil, porque são lugares de periferia, onde há muito perigo, vocês estão me entendendo? Porque só pelo nome que eu falei, quem conhece, né? Quem conhece São Paulo vai entender o que eu tô falando. Na Vila Fundão, Jardim Ângela, morava ali. Cidade de Tiradentes, morei no Savoy, que é mais ou menos, né? E muitos outros lugares. Eu só comecei a transformar a minha mente quando eu fui para Brasília, porque o comportamento territorial era diferente. E o meu posicionamento de começar a mudar a falar, que nem vocês estão me vendo aqui agora, não era assim não, viu? Foi muito moldada. Não foi coisa à força, foi coisa que eu fui absorvendo. Eu falei, cara, eu preciso mudar.
Eu tô falando gíria demais, o pessoal não tá me entendendo, porque eu sou paulista, paulista fala um pouco muito rápido, meio que atropelando as palavras. Então, eu vi que o brasiliense falava um pouco mais devagar, muito pausado, e eu fui aprendendo a comer as palavras devagarzinho, né? Gente, às vezes você vai ouvir barulho de moto, de um monte de coisa aí. Eu não vou editar esse vídeo. Eu não vou editar esse vídeo. Essa é a minha estratégia. Ligou, desligou, acabou. E posto, tá bom? Porque é essa estratégia que eu quero trazer de bate-papo, de naturalidade e sem filtro, tá bom? Então, por favor, meninas, o ônibus vai passar, tá bom? Fique calma, sem estresse. Gente, deixa eu falar uma coisa, deixa eu confessar. Eu também tô esperando o meu ônibus. Eu também tô num lugar, um lugar tranquilo, tá, gente? É muito legal, tranquilo, aqui no interior de São Paulo. É bom, é legal. Mas assim, sabe quando você quer algo novo? Eu tô nesse momento da expectativa do novo, de algo... E eu vou trazer, escuta o que eu tô te falando. Eu vou trazer um vídeo aqui, falando... Depois desse vídeo de território, sabe o que eu tô falando? Eu vou fazer um vídeo mais lá pra frente, que eu vou falar assim, gente... Vocês não sabem onde eu tô morando? Vocês não sabem onde eu tô morando? Ah, filha, United States... Canadá, gente. Aonde? Pode ser até no Nordeste, gente. Eu gostaria de morar no Nordeste? Não sei. Ou um lugar maravilhoso como eu tenho idealizado. Então, gente, escreve, sabe? Eu gosto muito de escrever. Escreve lugares que você quer estar. Tenha fé. Ninguém vai ter fé por você, não, gente. É você mesmo. Então, vamos levantar? Vamos mudar nossa história? Se você... Me fala aqui nos comentários onde você vive, onde você mora. Sabe, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que tá de saco cheio de morar nesse lugar. Fala do lugar, coloca o nome da cidade que você tá morando. Coloca o nome do lugar que você tá vivendo, que você fala assim, meu Deus, não aguento mais morar nessa casa. Gente, eu já morei numa casa de R$200. Então você fica imaginando o tamanho da casa. Uma casa de telhado, que quando chovia era goteira e aquele barulho bem forte. Quem mora em casa de telhado sabe como é que é. Aquela chuva forte batendo, que o bebê, minha filha no meu caso, nem dormia direito. Ficava com medo, com os olhos tratalados assim por conta da chuva. Então me conta aqui, gente, vamos bater um papo. Eu quero bater um papo com vocês, é uma conversa. A conversa vai ser via vídeo e a conversa vai ser aqui, ó, nos comentários. Curte, compartilha se você gostou. Aqui é sem filtro, tá? Vamos viver intensamente.